Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, há a mensagem intitulada Os Falsos Profetas. A mensagem foi dada pelo Espírito Luís na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Ele nos orienta como nos encaminhar diante de apelos de falsos profetas ou de profetas verdadeiros. São uma série de orientações, de procedimento, de atenção. Veja só. Ele começa dizendo: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Ele dá aqui, na sequência, uma série de orientações simbólicas, digamos assim, para que a gente mantenha a atenção, como fazer a observação para identificar a situação. Olha só. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Naquela época de Kardec, onde ele apresentou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, havia muitas outras propostas, digamos assim, colocadas na sociedade. Então, o Espírito Luís vem nos mostrar onde é que está a presença do Consolador que havia sido prometida por Jesus. Por isso que ele usa aqui, Luís, a linguagem simbólica que Jesus utilizou lá a respeito da figueira, né? Onde já tem os sinais, tá? Tem os brotos e tudo mais. Então ele está dando este alerta, relacionando já com a promessa do Cristo, para que nós venhamos a identificar com segurança o Consolador. E aqueles que apresentam o Consolador, porque na época haviam muitas propostas, e ainda hoje, é preciso dizer, muitas ideias, muitas ideologias, muitas propostas a respeito da verdade, não é? Ele prossegue, então, assim: é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Dando-nos, então, esse cuidado, esta atenção, para que a gente não venha a identificar o verdadeiro pelo falso. Porque se nós seguirmos o falso como sendo verdadeiro, é como disse Jesus a respeito dos fariseus, não é? São cegos conduzindo cegos e caem ambos no poço. Exatamente esse o cuidado que está sendo nos passado. Então, e ele dá então mais dicas a respeito dessa questão de como julgar se é um verdadeiro profeta, se é uma verdadeira ideia que nos conduz a Deus. Olha só. Se os que dizem, investidos de poder divino, revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podeis então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Então ele já nos dá aqui
a diretriz para identificar o verdadeiro profeta, a verdadeira ideia apresentada ao público. Agora, na sequência, ele nos alerta para o caso da possibilidade de um falso profeta. Olha só. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Ele se refere, evidentemente, ao tempo de Jesus, porque o texto que ele nos oferece de orientação está fundamentado no Evangelho de Jesus. Então ele faz referência com a linguagem da época de Jesus, que são perfeitamente válidas hoje. Por isso que ele fala ali a respeito dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. A questão da vaidade, não é? E assim por diante, o orgulho, a vaidade, é isso, desconfie disso aqui. Então ele está dando dicas para que a gente não venha escolher um caminho que não nos convenha. O verdadeiro profeta, o falso profeta. A ideia que nos conduz a Deus, a ideia que não nos conduz a Deus. O tema é o mesmo. E ele prossegue ainda nessa questão do falso profeta, orientando. Então ele diz assim, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma moléstia contagiosa que rompe tudo em que toca. E conclui esta parte. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Veja como este tema, esta abordagem é muito atual. Os dias de hoje, nós estamos aqui em dezembro de 2022, onde o mundo se debate entre ideias, caminhos para a sociedade humana. Exatamente aí. Nós precisamos analisar a árvore pelo fruto. Precisamos analisar o que apresenta a ideologia pelos seus atos, pelo seu comportamento. Tem que haver coerência entre o que a pessoa fala, entre o que a pessoa faz. A ideologia apresentada pode parecer floreada, cheia de atrativos mundanos, mas que levam à perdição. Este é o desafio, desconfiai, este ponto. E finalmente ele dá aqui uma série de exortações para nós que estamos estudando o Evangelho. Por que nós estudamos o Evangelho? Para seguir a nossa própria natureza divina, que nos arrasta para Deus. Jesus veio trazer o Evangelho para nos mostrar o caminho que leva a Deus. Não é? É isso que nós estamos aqui propostos, seguindo este roteiro para que a gente não se engane. Então, como discípulos, agora sim, discípulos do Espiritismo, deste que não é um falso Cristo e nem um falso profeta, porque demonstra claramente pela maneira de identificar que o Espírito Luiz mostrou aqui.
Quais são as consequências? As suas palavras, os atos daqueles que seguem os bons espíritas, digo aqui. Eles são representantes da ideia. Seriam, assim, representantes do verdadeiro Cristo, do verdadeiro profeta. Então ele nos exorta aqui no final, como discípulos, não é? Porque quando Jesus ele chamou os seus discípulos, isso está no capítulo 10, versículo 16 de Mateus. Ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como os pombos. Este alerta, não é? Desconfiai, mas não façam mal, não pratiquem o mal. Continue dando bons frutos. Nesse capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver esta passagem, onde há um momento em que ele chama os seus discípulos, como é esta mensagem, este capítulo, há um chamamento dos discípulos, somos nós, né? Então ele diz assim: Jesus enviou estes 12, os 12 apóstolos, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: chegado é o reino dos céus. Então veja que interessante o paralelo que o Espírito Luiz nos traz, alertando-nos para que a gente desconfie, ou seja, ser prudente como as serpentes, não é? E inofensivos como as pombas. E ele então dá esta exortação final do tipo: ide, como Jesus falou aos apóstolos, que naquela época ainda eram discípulos dele, não eram apóstolos ainda, que é o nosso caso, nós somos discípulos deste Cristo que veio nos trazer a doutrina espírita. A própria doutrina espírita é o Cristo aqui, é o verdadeiro profeta. Nós somos discípulos deste Cristo, a doutrina espírita. Então vem a exortação do Espírito Luiz nesse sentido. Olha só. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomaste. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno, que é o reino de Deus, preciso dizer. Depois ele dá uma série de orientações para os viajores, que somos nós, não é? E ele conclui numa frase final desta terceira parte, digamos assim, da mensagem, falando assim: continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Então veja, ao mesmo tempo que o Espírito Luiz nos orienta para entender o verdadeiro profeta e o falso profeta, como proceder ao identificar um, identificar outro, e o que nos cabe fazer como discípulos observadores atentos. Fazer o bem para beneficiar pessoas, esta é a finalidade da divulgação, que vem através do profeta. Nós somos divulgadores, digamos assim, pelo nosso comportamento, palavras e atos. Nós somos divulgadores dos ensinos do Cristo, aqui neste caso o Espiritismo, e nos orienta para prosseguir, sem vacilar, para que assim, trabalhando em favor do próximo, na obra do Cristo, que é a doutrina espírita, nós também venhamos a galgar
degraus na escala do progresso espiritual, nos aproximando cada vez mais do reino dos céus. Então fica esta mensagem do Espírito Luiz, os falsos profetas. No próximo vídeo, vamos apresentar mais uma mensagem de instruções dos Espíritos acerca do tema do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Até lá, então, que Deus nos ampare e ilumine o entendimento.